Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema, diretor do portal Cinema em Cena, mas esse não é um vídeo sobre cinema. Esse é um vídeo que me surgiu, eu ia falar vontade, mas nem é vontade, me surgiu a necessidade de gravar, porque hoje eu comecei a cobertura da 38ª Mostra de Cinema de São Paulo. E antes da exibição do primeiro filme, eu estava me preparando para assistir ao primeiro filme do dia, um cara se aproximou de mim, um cara jovem se aproximou de mim e me abordou. E é uma coisa que é relativamente comum acontecer em festivais, porque o público está acostumado a ler o Cinema em Cena, então naturalmente tem uma maior familiaridade comigo, com o site. No Rio, por exemplo, o Festival do Rio, todos os dias se aproximaram leitores, ex-alunos, para manifestar carinho, não só em relação a mim, mas em relação ao site, ao fato do Cinema em Cena continuar depois de um momento difícil, ou para falar sobre os filmes, sobre a programação. Então quando esse rapaz se aproximou, eu achei que fosse mais ou menos algo assim que fosse acontecer, e não, ele se aproximou de mim para me insultar. Com o único propósito de me provocar, me insultar e me ofender. E na hora, inclusive, eu fiquei muito irritado, acho que mais irritado do que ele esperava que eu ficasse, inclusive. Que aliás, acho que foi um erro dele mais importante do que ele merecia. Mas depois eu fiquei pensando no absurdo que é uma pessoa se aproximar de outra para insultar em função da sua posição política. No local de trabalho, eu estava lá para trabalhar, não estava lá fazendo... Porque eu não sou político profissional, eu não sou pago por ninguém para manifestar minha opinião, para falar de política. Nunca ganhei um centavo para falar de política, ao contrário, me prejudica profissionalmente, como esse caso comprova. Eu estava ali a trabalho, quer dizer, não tinha realmente nada a ver com o contexto, com política, não era um comício, não era uma manifestação, não era nada, e ele se aproximou de mim para me insultar, porque ele acha que aparentemente a minha posição política ideológica é incorreta, o fato de eu ser pró-Dilma é uma coisa que ele acha absurda, tão absurdo que ele achou por bem chegar e me insultar. É uma coisa imagina, é tão antidemocrática você se aproximar, não é nem para debater, simplesmente para fazer uma provocação, e que é uma coisa que tem se tornado cada vez mais comum, esse tipo de provocação, de insulto, e eu não tenho dúvida nenhuma que boa parte disso se deve a um ranço, a um clima de hostilidade, um clima bélico, que foi construído cuidadosamente pela mídia brasileira conservadora, de direita, reacionária, ao longo dos últimos anos. E não adianta nem eleitor de Aécio falar que não, isso é uma conspiração, uma teoria conspiratória, porque não existe isso. Isso é facilmente observar. Vá a um site como, por exemplo, o Manchetômetro, manchetômetro.com.br, que analisa de uma maneira científica as abordagens que são dadas nos jornais Estadão, Folha de São Paulo, Veja, Jornal Nacional, ao PT e a Dilma, e ao PSDB, ao Aécio, e vocês vão ver uma discrepância brutal, não só no número de notícias positivas e negativas, mas no tratamento que essas notícias recebem. Você vê, por exemplo, vamos pegar dois escândalos, aliás, escândalo é um negócio interessante, basta denunciar, não precisa comprovar nada, se você denunciou já vira algo comprovado. É uma tática velha da mídia. Em 89, às vésperas da eleição, acusaram o PT de ter sequestrado a Abílio Diniz. Em 2010, lançaram uma campanha absurda contra a Erenice Guerra, que era próxima a Dilma, que é uma campanha que durou semanas, ganhando destaque no Jornal Nacional, jornais, impressos, revista, e depois a Erenice foi provada inocente. Como foi provado inocente o Orlando Silva, como foi provado inocente o Luiz Buchiquem. Quer dizer, não interessa se você vai destruir a reputação de pessoas inocentes, interessa você julgar e se colar a denúncia, ótimo, porque você prejudica a pessoa que você quer prejudicar. Então, mas vamos pegar, por exemplo, o escândalo da Petrobras e o tratamento que recebe o aeroporto que o Aécio construiu na fazenda da família em Minas Gerais. São duas abordagens completamente diferentes, você não ouve falar disso, você não ouve falar, por exemplo, do helicóptero. Imagina isso, um helicóptero foi encontrado, um helicóptero pertencente a um senador foi encontrado com 500 quilos de cocaína. Ninguém fala disso, como é que pode? A imprensa não tem interesse num negócio desse? Curiosamente, ele é aliado do Aécio. Não se fala do aeroporto, não se fala do mensalão tucano em Minas Gerais, não se fala do cartel dos metrôs em São Paulo. Quer dizer, é um tratamento absurdamente discrepante, sendo que qualquer coisa, eu já vi manchetes no UOL de primo de... Não, teve um médico que atendeu Lula envolvido num escândalo, um médico que atendeu Lula envolvido, vocês viram manchete no principal portal de notícias. Isso é um absurdo. Então, você cria um clima de hostilidade, de rancor em relação a todo um projeto político, que agora nós tomamos resultados aí. Não é nem questão de mérito. Meu Deus, é questão de debate, é você debater, você poder debater. Por exemplo, esse mesmo leitor vai chegar e falar: porra, bicho, você vai votar na Dilma, cara? Não é possível, não é possível que você concorda com isso, não é possível que você ache isso. Ótimo, bacana, eu poderia ter, né, apesar do seu momento, mas eu poderia ter falado, não. Desculpa, mas a sua visão aí está errada, pode disso, o seu candidato, o projeto da Dilma, mas não
tem condição de você debater, porque a partir do momento que o cara chega, me insulta e se afasta, ele só queria ali manifestar o fato de que ele acha que eu sou uma criatura reprovável, como os caras colocam na internet, vá para Cuba, vá para o inferno, morra, ou o que aconteceu outro dia, o que eu fiquei sabendo, 3 caras estavam subindo no avião com adesivo da Dilma no peito, e tinha uns caras no aeroporto, na recepção, e falaram assim, tomara que esse avião caia, que esse caia um avião com 200 pessoas, tem 3 petistas ali dentro. Não tem debate que seja possível com isso. Né? E o meu processo decisório de apoiar uma candidatura, ele não é um processo em vão. Né? Essas acusações, não, porque você é militante pago, como a Aécio fez levianamente, ele que adora usar esse termo levianamente, é um dos candidatos mais levianos da história da política brasileira. Não, porque tem os blogueiros que são pagos para falar mal de mim. Eu nunca recebi um centavo para falar de política, de quem quer que seja. Ao contrário, a política me prejudica profissionalmente, como a gente pode ver por causa desse leitor que depois ele falou, era seu fã e agora você virou um babaca, um escroto, não sei o quê. Quer dizer, me prejudica profissionalmente. A minha adesão é uma adesão que vem da minha vivência. Talvez as pessoas que estão vendo esse vídeo, que são mais jovens, abaixo de 25 anos, não se lembrem disso, mas eu me lembro muito bem de um país governado pelo Fernando Henrique, em que a gente tinha uma inflação descontrolada, embora hoje em dia eles queiram vender que a inflação estava sob controle, não estava. Se vocês forem ver os índices, vocês vão ver que a inflação estava muito fora de controle, está completamente fora de controle. Aliás, o Arminio Fraga, quando se tornou presidente do Banco Central, no governo Fernando Henrique, Arminio Fraga vai ser o ministro da Fazenda do Aécio, quando ele assumiu, a inflação estava em 6,5% em 2000, em 2002 ele já tinha levado a inflação para 12,5%, quer dizer, ele duplicou a inflação em 2 anos, 3 anos. Então, você está sob controle. Eu lembro das pessoas passando fome. Aliás, lá no YouTube, pesquisa Jornal Nacional segue sobre a fome, é uma matéria sobre a fome no Brasil, que a gente via manchete, pessoas morrendo de fome. A gente via isso nos jornais, crianças esqueléticas morrendo de fome. Pessoas miseráveis que não tinham que comer. Eu me lembro de ter uma fila com milhares de candidatos a uma vaga de gari. E aí quando você via, não é porque a gari é uma profissão suja ou indigna, não. É porque você via pessoas com curso superior sendo obrigadas a fazer prova para fazer um concurso para uma profissão que realmente eles eram muito mais preparados do que aquilo, porque não tinha emprego. Vocês talvez com menos de 25 anos, duvido, você gosta de falar que o país está isso, o país está aquilo? Você conhece alguém que ficou desempregado por 6 meses, 1 ano, 2 anos? Alguém que está procurando trabalho há esse tempo e não consegue? Na época do Fernando Henrique, a gente tinha um desemprego na faixa dos 2 dígitos. Hoje o desemprego no Brasil, ele é o menor da história. A gente falando de fome, que a gente via essas crianças passando fome, morrendo de fome. Eu cresci numa realidade em que o Brasil era um país que ele era conhecido pela fome. Esse ano a ONU, pela primeira vez na nossa história, tirou o Brasil do mapa da fome. Deu um prêmio para o governo Dilma, que 75% das pessoas que estavam na linha de pobreza extrema deixaram essa linha de pobreza. 75%! Para quem sempre teve o que comer, no café da manhã, no almoço e no jantar, talvez isso não seja grandes coisas, mas imagina alguém que não tinha o que comer e hoje toma café da manhã, almoço e janta. 75% da pobreza extrema foram reduzidos em 10 anos. 42 milhões de pessoas entraram na classe média, subiram de classe econômica em 10 anos. Então as minhas decisões para apoiar o governo Dilma são decisões que elas são embasadas, não é no anti-tucanismo, porque a maior parte dos eleitores do Aécio pergunta, vai votar por quê? Quem tirar o PT do poder? Não, o meu projeto de defender Dilma não é um projeto anti-ninguém, é um projeto pró uma ideologia, um projeto de governo, um programa social que vem tirando e vem melhorando das pessoas da miséria e melhorando tanto o Brasil. A gente pega Minas Gerais, você pega o candidato, o Aécio Neves, eu sou de Minas. Eu estou cansado de saber como é que é em Minas a educação, a saúde, que ele adora falar. A educação tem o IDEB, é um índice maravilhoso, um dos melhores do país, é óbvio, não tem reprovação. Primeiro, quando ele fala do primeiro grau, o índice não é estadual, é municipal. Então ele está roubando para ele um índice positivo que não é dele. E quando ele fala do ensino médio, não tem reprovação. Se não tem reprovação, é óbvio que o índice vai subir. Agora pergunta para qualquer professor da rede estadual em Minas Gerais o que eles acham de Aécio Neves. São salários de miséria, é um tratamento, redução de bônus, aliás, não existe bônus, um bônus que ele prometeu que não existe, aumento de carga horária, uma desvalorização profunda da classe inteira de professores. Se você pega, por exemplo, o índice de saúde, Belo Horizonte, Minas Gerais, dos 26 estados mais o Distrito Federal, quer dizer, de 27 unidades da federação, Minas Gerais foi o 24º em termos de investimento em saúde. Mas
esse cara pode dizer que ele quebrou o famoso choque de gestão? Vamos pesquisar, como a Dilma disse no outro debate, essa é a diferença. Esse projeto, pro Dilma, a gente pode dizer, vá ao Google e confira. Você pega no último debate, a Dilma disse, entra no site do Tribunal de Contas do Estado para conferir o que eu estou dizendo, enquanto que o Aécio disse, entra no meu site. Por quê? Para você ler a verdade dele, que é o que ele está acostumado. Né? A censura em Minas Gerais é notória. Não se fala uma linha. No caso do aeroporto, por exemplo, do Mensalão, 15 dias depois do aeroporto do Mensalão, fizeram uma pesquisa em Minas Gerais, 70% da população de Minas nunca tinha ouvido falar do caso do aeroporto. Por quê? Não sai na imprensa. Isso é censura. Ele adora falar da censura do PT. Não, isso é censura. Porque é muito fácil você posar de honesto quando nada é investigado, quando tudo é varrido para debaixo do tapete, quando nenhum jornal noticia nada porque é cúmplice dos desmandos do governo. Então você pega a maneira como o Aécio conduziu o famoso choque de gestão, de novo ao Google. O Estado de Minas Gerais, ele tem uma dívida, que é uma dívida que inclusive um dos próprios secretários do Estado disse que era uma dívida cujos empréstimos estavam atingindo o limite da ilegalidade. É uma das maiores dívidas, ou a maior dívida pública do país. E ele vem posar de bom administrador. Eu conheço Minas Gerais, eu cresci em Minas Gerais, morei minha vida inteira em Minas Gerais, e eu sei que desmando que foi, que desastre que foi o governo de Aécio Neves. E aí, como a Dilma denunciou no Tribunal de Contas do Estado, o site simplesmente saiu do ar, e quando ele voltou, os documentos magicamente tinham desaparecido, os documentos que a Dilma tinha feito referência a eles. Depois alguns jornais até publicaram, recuperaram e publicaram. É isso que a gente vive em Minas Gerais, é você cobrir a realidade, é você mentir e você cobre oficialmente a realidade. Curiosamente, a diretora do Tribunal de Contas do Estado é esposa do Clécio Andrade, que é ex-vice do Aécio. Então, a minha decisão de votar em Dilma, que é inabalável, e eu nunca, aliás, a minha certeza cresce cada vez mais da retidão desse voto, não é um voto anti-Aécio, embora por vários motivos eu tenho profunda ojeriza ao Aécio Neves, mas é um projeto, é um voto pró alguma coisa. Mas eu vejo muitas pessoas que votam em Dilma hoje com medo de falar, porque se falam, acontece isso. As pessoas agridem, gritam, tentam ganhar no grito, no volume de voz. Não se faz política assim. Eu vi algumas pessoas, por exemplo, dizer, vamos sair no dia da eleição, quem não vota em Dilma, essa vaca, Mas olha os termos. Vamos sair de verde e amarelo, o que é um negócio perigosíssimo, porque isso fede ao nacionalismo ultrapassado que tende ao fascismo, de você se apropriar dos símbolos nacionais para dizer, não, nós que votamos no Aécio que somos autênticos brasileiros, o resto nem devia estar aqui. Isso é uma coisa perigosíssima, inclusive. Então, a discussão de ideias, o debate, ele é salutar, e é assim que se faz política. Mas a mídia do Brasil, e essa campanha monstruosa que o Aécio veio fazendo, inclusive, quando a Dilma acusou de nepotismo, de ter 9 parentes do Aécio no governo, o que ele fez nesse último debate? Falou que tinha um irmão da Dilma também, porque ele sabe que nepotismo é uma coisa imperdoável, então ele quis julgar que é seu irmão também. Quer dizer, ele não se preocupa, de novo, em que é uma mentira tão descarada. Tem uma matéria no Globo, eu vou linkar depois, talvez aqui mesmo na descrição do vídeo, uma matéria do Globo mostrando que é o irmão da Dilma, é um cara que o único emprego público que ele teve foi da prefeitura do Pimentel, anos e anos e anos e anos e anos antes da Dilma sonhar em ser presidente. Como é que ele acusa a Dilma de nepotismo? Sabe por quê? Porque ele sabe que basta acusar. E ele vai ter um monte de papagaio repetindo essa acusação como se fosse verdade absoluta. A imprensa vai repercutir, mas não vai se preocupar em desmentir com o mesmo destaque. É o que acontece o tempo inteiro. Quando alguém chega, por exemplo, e fala assim, você é um petralha vendido, você vende. Não interessa para eles se eu sou um perfil pago. A acusação eles jogam, eles não querem saber se é verdade ou não. O que interessa é a acusação. É isso que eles fazem do lado de lá, e é por isso que por causa de todo esse projeto que eu digo, com toda a convicção, como habitante de Minas Gerais, a velha história do 45 eu não aperto nem no micro-ondas. Mas eu estou sempre disposto a debater ideias. Mas esse tipo de agressão não é assim. A discussão democrática, o debate democrático não funciona assim. Pesquisem. Essa é a diferença entre o lado de cá e o lado de lá. Nós podemos dizer isso com toda tranquilidade. Vai no Google e confira as informações. Eles não podem. Se você pesquisar, você vai ver que eles estão mentindo. Um grande abraço, um ótimo voto, para não perder o costume. Bons filmes.